أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Meus irmãos, hoje vamos abordar uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala relacionado ao casamento. Conforme dissemos que este surah aborda vários aspectos. Nos versículos anteriores, Allah subhanahu wa ta'ala falava da pena daqueles que infringirem a sua norma, onde aqueles que cometessem o adultério, qual era a penalização? Aqueles que acusassem as pessoas castas, qual era a penalização? Portanto, um lado, o Islã condena a prática do adultério e há uma penalização por aí. O Islã é uma religião moderada. Portanto, como alternativa, Allah fala do casamento. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ, e casai os solitários. Solitários, seja uma pessoa divorciada, uma pessoa solteira ou uma pessoa que, podemos falar, ser viúva, todos são solitários. Aqueles que não casaram. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ, façai casar os solitários dentre vós, وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, e os capazes dentre os vossos escravos e escravas. Portanto, não deixam de ser humanos, são pessoas, têm necessidades, têm desejos. O Islã condenou o adultério. Alternativa, uma, que é o casamento. Portanto, aqui o casamento é o casamento no seu verdadeiro sentido, não o casamento que hoje as pessoas podem considerar, falar do casamento homossexuais, não se enquadra. Portanto, estamos a falar da união de duas pessoas de gêneros diferentes, homem e mulher. É o que o Islã faz aqui menção. Fazer casar, o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou a todas as classes, sejam de jovens. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ya ma'shara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ou assembleia de jovens, que nós temos ouvido este hadith no momento em que está-se a fazer o khutbah de nikah. Ya ma'shara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Aquele que tiver a capacidade de contrair matrimônio, que o faça. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Porque o casamento é algo que faz com que a pessoa baixe os olhares, controla os seus olhares e mais controlador e protetor da sua parte privada. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse também: quando vos for pedido, a mão da vossa filha for pedida por alguém que a sua religiosidade, a sua conduta vos agrada, façam casar. Em particular, se esses dois se gostam, há um entendimento prévio, como é hoje, há um entendimento prévio. Aqui, ankihul ayama, é fazer casar os solitários. Como é que você vai fazer casar? Vai fazer casar através de um contato do wali, não é? Do wali, o tutor, as famílias se entenderem e fazer casar. Aqui, entramos num masala que é discutido nas escolas de jurisprudência islâmica. Se a mulher, ela própria, fizer o seu casamento, ankihu, façai casar. Portanto, se ela própria fizer o seu casamento,
Será que este casamento é válido? Temos um princípio básico do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La nikaha illa bi wali". Não há casamento sem um consentimento do wali, do tutor. Não é? O wali é o tutor. Nós hoje, nos casamentos, nós perguntamos, a primeira opção é o wakil. Quem é o wakil? O wakil é a alternativa na ausência do wali. O wali é o tutor, o wakil é o seu representante, quem representa o tutor, que neste caso o tutor da noiva, que é o pai. Na existência do pai, ninguém pode substituir o pai. Nós vemos hoje que o pai está presente, arranjou um tio lá bem distante, que é o wakil. Como você quer fazer tayammum enquanto tem água? Você tem água, não pode fazer tayammum. Então, quem representa é o pai, que é o wali. Nos nossos livros de casamento, todos, pelo menos aqui em Moçambique, a primeira opção é o wakil. Está lá escrito wakil. Quem é o wakil? O wakil é a alternativa do wali. Qualquer um pode ser, desde que seja delegado é um representante legal, quem representa. Mas se está a pessoa direta que pode tomar aquela posição, islamicamente, tem que ser essa pessoa, que é o wali. Por isso que vocês têm visto, às vezes, que tem um nome lá, que é um tio, é um distante. Mas o pai, você sabe, o pai da noiva está aí. O pai que deve representar a noiva. Portanto, se ela fizer o seu próprio casamento, Imam Abu Hanifa diz que o único momento em que ela pode fazer o seu próprio casamento, se for uma mulher divorciada. Se for uma mulher divorciada, ela tem autonomia de fazer o seu próprio casamento, de consentir o seu próprio casamento, simplesmente pode delegar alguém para a sua representação, para representar a ela no ato do casamento. Mas ela pode decidir que quer casar e contrair este matrimônio. Enquanto que Imam Shafi diz, apesar de ela ter esta prerrogativa, não é que ela pode, mas a representação do wali não é dispensável. O wali tem que estar a representar sempre, o tutor tem que estar lá existindo, tem que estar lá para representar ela. Depois temos a questão daquela mulher que virgem, podemos assim dizer. Imam Shafi disse, se ela contrair o seu próprio casamento, este casamento não será válido. Este casamento é batil. Há uma diferença de batil e fasid. Batil é nulo. Fasid é anulável. Portanto, nulo é inválido. Anulável é mediante consentimento do wali, ele pode manter ou pode anular este casamento. Portanto, Imam Abu Hanifa diz que não é o método mais apropriado, mas se isso acontecer, este casamento, se seguiu os procedimentos para um casamento islâmico, para além deste que está sendo discutido, qualquer outro foi observado, então este casamento pode ser considerado válido. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum", façai casar os solitários dentre vós e aqueles que são capazes dentre os vossos escravos e escravas. In yakunu fuqara, se esses solitários forem pobres, yughnihimullahu min fadlih, Allah subhanahu wa ta'ala os enriquecerá através da sua graça. Wallahu wasi'un alim, e Allah subhanahu wa ta'ala é o abrangedor e o conhecedor. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. E aqueles que não têm essa capacidade de contrair o matrimônio, não têm capacidade de contrair o matrimônio, o que devem fazer? وَلْيَسْتَعْفِفِ, eles devem se manter castos, حتى يغنيهم الله من فضله, até Allah subhanahu wa ta'ala os fazer independente, os enriquecer para fazer com que este casamento se concretize. والذين يبتغون الكتاب
مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. E aqueles que procuram do acordo liberatório dentre os vossos escravos, aqueles que a vossa mão direita possui, são os escravos, فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. Aceitai este acordo liberatório se vocês acharem que existe algum bem nisso, se acharem que eles têm capacidade para fazer com que este acordo liberatório se concretize. O que isso significa? Este é um incentivo do Islã para a libertação de escravos. O Islã veio e uma das coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, que o Islã trouxe, é o incentivo à libertação de escravos. Não é manter a escravatura, não é manter. Portanto, o caminho optado, um dos caminhos optado para acabar com a escravatura é aceitar este acordo liberatório. O acordo liberatório era no sentido, a pessoa, o indivíduo tem um escravo, ia fazer um acordo com esse escravo: se tu me pagares tanto, então você está livre. Como é que ele poderia pagar? Se era um escravo. Portanto, este acordo lhe permitia fazer outros trabalhos, vai para o mercado, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, e daquilo que ganhasse, vinha pagar aos poucos ao seu amo, ao seu dono, até que pagasse comprasse a sua liberdade. Portanto, é muito incentivado isso no Islã. As pessoas falam que o Islã, a escravatura, o Islã foi sempre contra a escravatura. O Islã combateu, por isso que aqui o Corão está aqui a dizer: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Se acharem que eles têm capacidade de cumprirem com este acordo, aceitem este acordo com eles. Não incentivou, né, a escravatura, como o Islã encontrou a escravatura, que era melhor negócio, que rendia, era uma propriedade que você tinha, ter um escravo. Então, o Islã incentivou a acabar com essa escravatura. وَآتُوهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. E deem dos bens que Allah subhanahu wa ta'ala vos deu, os bens de Allah que Allah subhanahu wa ta'ala vos proporcionou. Em seguida Allah diz: وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. E não forçai as vossas escravas à prostituição. Não forçai as vossas escravas à prostituição. In aradna tahassuna, se elas pretendem se manter castas, vocês não devem forçar elas à prostituição. Litabtagu arad al-hayat ad-dunya, vocês fazem isso para adquirir algo mundano. Portanto, haviam indivíduos que esforçavam as suas escravas para se prostituírem e eles ganharem algo dessa prostituição. Vejam que o Corão faz menção. O pecado já existia desde aquele tempo. Kullu bani Adam khata'. Todo filho de Adão é pecador. Isso acontece na nossa sociedade. Temos tudo que é tipo de pessoas. As pessoas pecam. E este tipo de comportamento numa sociedade sempre existiu. Sempre existiu. Portanto, aquelas alegações todas que nós trazemos, as mulheres não podem ir para masjid, não podem por causa de fitna. O limite do fitna é adultério. O ponto mais alto deste fitna que nós falamos é adultério. Isso existiu no passado. Isso existiu. Sahabas cometeram, escorregaram, cometeram adultério. Sahabi veio e admitiu: Ya Rasulallah, eu cometi adultério, aplique a pena. Foi apedrejado. Imratun Ghamidiyya, aquela senhora da tribo Ghamidiyya, veio e declarou, veio grávida. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a pena fosse aplicada. Não foi de imediato, depois de ela dar luz, quando a criança era completamente independente, a pena foi aplicada. Portanto, este tipo de comportamento já existia. O Islã veio e regulou. As pessoas devem ter uma conduta, um comportamento. Não podem adotar por este comportamento. E por existir este comportamento, você não vai fechar as portas todas, porque há esta hipótese. Deve ser controlado aquele comportamento negativo. Portanto, a nossa sociedade é uma sociedade, e todas as sociedades são assim, há sempre essas inclinações. É a natureza humana. É a natureza humana. Portanto, se todos nós tivéssemos coração de anjos, nós não estaríamos aqui. Não existiria tauba. Não existiria tauba.
O tauba está lá porque Allah fez o homem assim, né? O homem foi criado assim, então Allah subhanahu wa ta'ala, chamando a pessoa à consciência, faça tauba. Se é huququllah, reconheça quem você lesou. É huququl ibad, né? Huququl ibad, reconheça quem você lesou e você ofendeu. Huququllah, resolve com Allah subhanahu wa ta'ala. E se você tiver um arrependimento sincero, o que temos dito sempre, taubatan nasuha, é você querer se redimir daquele mal que você fez. E redimir é você dentro de si dizer que eu não vou voltar a fazer este pecado. E você é verdadeiro naquilo. Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar. E se depois desse tauba você voltar a fazer o mesmo pecado, é coisa diferente. Aconteceu. Não é algo que você está a planejar, que eu estou a pedir tauba, que não vou fazer, mas eu sei que eu vou fazer. Isso não é tauba na sua. Por isso, a ti próprio, não te enganas. Ninguém pode enganar a ele próprio. Ninguém. Não é? Então, se você está a dizer que não vai fazer e você está ciente que não volta a fazer aquilo, olha meu sirru ala ma falu, é o que o Coran diz. Olha meu sirru. Você não está a pedir perdão, a persistir que de facto você vai fazer aquilo. Então você não está a fazer tauba. Por isso, Imam Nawawi rahimahullah, quando fala das condições para o tauba, an yandima ala fi'liha, você ter remorso daquilo, que não voltará a cometer aquilo nunca mais. Não voltará. Você é ciente e é firme e convicto que não voltará a fazer aquele pecado, e você pedir tauba, Allah vai te perdoar. Isso chama-se tauba nasuha. Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala está ainda a dizer, não é? إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. E quem forçá-las à prostituição, forçou essas escravas à prostituição, mesmo assim, depois ele reconhecer este erro que ele cometeu, este pecado que ele cometeu, depois de forçá-las, فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Mesmo assim, Allah é Ghafur Rahim. Allah é perdoador misericordioso para aquele que voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Temos aqui as condições que estamos aqui a mencionar. Você tem remorso daquilo, Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar. Allah diz, está de braços abertos para perdoar a todos, desde que você volte a Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. E de facto revelamos para vós versículos esclarecedores. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. E o exemplo daqueles que passaram antes de vós. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. E uma admoestação e um conselho para os tementes. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq de entendermos e pormos em prática aquilo que esses versículos ilustram. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.